Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer e educar, onde juntos aprendemos e estudamos mais sobre a doutrina espírita, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. E hoje teremos um programa muito especial. Dedicado ao mês dos pais, vamos conversar sobre um tema que toca profundamente os nossos corações. A relação entre pais e filhos sob a ótica da doutrina espírita, com um olhar voltado também para a parentalidade positiva e a comunicação não violenta. Para enriquecer a nossa conversa, hoje teremos convidados especiais, começando pelo Fábio Carvalho, que é o presidente da Federação Espírita do Maranhão e, sobretudo, também um pai dedicado. E a nossa querida Patrícia Rose, também trabalhadora espírita e idealizadora desse programa especial, que também vai nos ajudar com a temática. E, não menos importante, nosso parceiro daqui do Grupo Divulgar, Raimundo Souza. Então, Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma alegria estar aqui de volta. Já estivemos em outras oportunidades e, nesse momento, gostaríamos de fazer saudações iniciais aos internautas que nos escutam, que nos ouvem, que nos acompanham, e um abraço a você que se dedica ao estudo do pensamento espírita e especialmente a essa questão que será debatida no dia de hoje, que são as relações pais e filhos. Nossa querida amiga Patrícia Rose, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso estar aqui conversando com vocês, fazendo as trocas dentro dessa ótica da doutrina espírita, numa roda de conversa com um tema tão importante, tão atual, que tem trazido inúmeras situações no dia a dia para que a gente possa debater e divulgar. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje contribuindo com a nossa doutrina espírita. E meu querido parceiro Raimundo Souza. Mais uma vez, né, que estamos com a satisfação de sempre estarmos trazendo as informações dessa doutrina consoladora que nos dá o norte, né, para que a gente possa seguir uma vida mais tranquila e buscando sempre a verdade sobre todos os fatos. Agradecendo também a presença desses nossos irmãos queridos, o Fábio, a Patrícia, né? Fábio já participou várias vezes dos nossos programas aqui do Grupo Divulgar, né? Patrícia, ela é patrimônio. Ela é patrimônio, até a plaquinha de patrimônio, porque ela participa de Jesus por Emmanuel, né? E já participou de outros programas aqui do Grupo Divulgar desde o início, né? Todos dois, desde o início. Até quando a gente era lá, fazia o programa na rádio, né? Na rádio, o Fábio foi um dos primeiros a participar conosco, né? Essa intentada, né? Onde os corajosos aqui, os caras fazer uma divulgação da doutrina espírita via rádio. Agradecemos aos mais de 9 mil inscritos no canal. Você que está nos assistindo e não está inscrito, se inscreva, marque o sininho para ser avisado de todos os programas que são semanalmente postados aqui no canal. Tudo organizadinho em playlist para que você possa assistir, maratonar, compartilhar, nos ajudar a divulgar a mensagem tão consoladora da doutrina e do Cristo. Hoje não vai ter momento de reflexão, pois o tema é palpitante, é longo e a gente precisa de ouvir muito esses nossos amigos. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Então vamos lá, meus queridos. O tema é as relações entre pais e filhos sob a ótica da doutrina espírita. E aí, Fábio, eu começo, né, com essa pergunta para a gente iniciar aí o nosso pensamento. No Espiritismo, aprendemos que ser pai e ser mãe é uma verdadeira missão. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 582 e 583, Kardec nos lembra que a paternidade é uma responsabilidade sagrada confiada por Deus. Como você, como espírito e pai, entende esse papel missionário?
dentro do processo de evolução, e especialmente considerando que a reencarnação, ela é um instrumento que nós temos à nossa disposição, colocada pela lei divina, para progredir, e o progresso nessa perspectiva, especialmente em razão da própria reprodução sexuada que nos caracteriza, nos permite esse modelo de reencarnar dentro de um grupamento de seres. A evolução, ela nos faculta que dentro desse âmbito social, desse grupamento social, nós possamos estimular-nos uns aos outros a evolução com novos saberes. É assim, por exemplo, que culturalmente pais passam informações aos filhos, seja em razão de características quanto às suas vestimentas, a forma de se portar numa mesa e assim sucessivamente, demonstrando que isso faz parte de um processo evolutivo gradual. Se nós pensarmos, por exemplo, a família da Idade Média, a família da Idade Média é completamente diferente da nossa, mas quem reencarnava na Idade Média, obviamente, reencarnava em razão das relações que existiam na Idade Média. Então, eram essas características que eram repassadas. Se nós fizermos uma análise antropológica do processo evolutivo, a família ela está colocada em um ponto central desse processo evolutivo. E a natureza não dá saltos. Isso quer dizer que hoje nós temos muito mais condições de percepção da complexidade das relações sociais do que no passado. Mas a gente percebe que Deus, em sua perfeição, não coloca anjos para nos educar. Os nossos pais biológicos não são espíritos mais evoluídos do que os filhos. São, na verdade, espíritos que estão também em processo de evolução e aprendem com a própria experiência da maternidade e da paternidade. E essa experiência da maternidade e da paternidade, cuja missão é, como já foi dito, auxiliar o processo evolutivo daquele que reencarna, ela muitas vezes pode ser malograda, como malogrado é muitos dos projetos e planejamentos reencarnatórios que nós temos. E isso é reflexo da nossa imperfeição. Então, o espírito imperfeito, ele raramente, fazendo uma revisitação às obras de André Luiz, sai da Terra completista. Ele sai da Terra completando todo o planejamento reencarnatório realizado. E é por isso que nós encontramos tantas esquisitices no mundo. Por quê? Porque o mundo ele é habitado por espíritos imperfeitos. Nós espíritos imperfeitos, caracterizamos um mundo de prova e expiação. E ainda que esse mundo de prova e expiação esteja ainda transmudando para um mundo de regeneração, esse processo é profundamente gradual. A grande maioria de nós traz como vetores ainda de nossas percepções o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E esses vícios comprometem sobremaneira a nossa missão na parentalidade. E isso faz com que a criança seja negligenciada, o adolescente seja esquecido, e a gente esteja diante de um quadro muito grave, numa perspectiva social, de suicídio na infância, um quadro muito grave de um número elevado de transtornos, transtornos mentais, transtornos neuróticos, males de toda sorte, problemas neuropsicofarmacológicos, aí alcançando crianças e adolescentes, porque os seus pais estão igualmente adoecidos. Os seus pais estão igualmente doentes. Quando nós estudamos a doutrina espírita,
nós percebemos que há até uma possibilidade interessante que no materialismo a gente não consegue vislumbrar. É o filho ser um espírito mais evoluído do que os próprios pais. E muitas vezes até auxiliar os pais. É o que a gente, por exemplo, testemunhou, nós testemunhamos, nós que somos um pouco mais velhos, em relação à família do Chico. O Chico era um espírito muito evoluído, comparado pelo menos em relação ao seu pai biológico. Mas também é possível que haja o contrário, que nós tenhamos pais muito evoluídos e filhos muito distantes desse processo. E é interessante como a divindade, ela aproxima muitas vezes esses níveis evolutivos, ainda que não iguale, porque isso facilita o processo de evolução. Imaginem, por exemplo, se nós tivéssemos espíritos do quilate, por exemplo, de Jesus, educando espíritos que ainda estivessem no nível de o homem das cavernas. Nós teríamos aí uma dificuldade. Se eu estou aqui estagiando entre os homens das cavernas, são espíritos reencarnando, como o homem da caverna que tem melhores condições de educar outro que está também estagiando como homem da caverna. Por isso, é muito interessante que a gente tenha uma visão mais englobante da antropologia espírita, e aí a gente tem uma contribuição extraordinária de Herculano Pires, na obra O Espírito e o Tempo. Ele nos traz a visão dessas diversas dimensões da horizontalidade agrícola, das dimensões da horizontalidade civilizatória à medida que a civilização vai se desenhando, e a gente vai percebendo como os espíritos eles vão se movimentando dentro desses contextos culturais e antropológicos. Se a gente fosse buscar o contexto antropológico da atualidade, nós chegaríamos na pós-modernidade, tão criticada por Zygmunt Bauman. Essa pós-modernidade caracterizada por uma vida presencial paralela a toda uma vida no mundo virtual. E isso tudo é uma novidade para a geração que, nesse momento, está na condição de pai e avô. Porque isso aconteceu tudo muito rápido. Eu, por exemplo, que o meu primeiro curso foi Ciência da Computação, na década de 90, eu vi a internet nascer, praticamente. E da década de 90 para a década atual, a evolução foi extraordinária. Avançamos na tecnologia, nesse campo, nesse ramo, numa rapidez vertiginosa, galopante. E uma geração reencarna mergulhada nesse processo e outra tenta se adaptar para compreender as mudanças dos acontecimentos, nem sempre dando conta. Hoje nós estamos vivendo o período de inteligência artificial. Quem poderia imaginar em tempos passados isso? E, obviamente, esses são elementos externos que, de alguma forma, afetam o espírito em evolução. Porque o espírito ele sempre vai se inclinar para a sua própria natureza. Allan Kardec, quando ele fez a classificação dos espíritos de acordo com o nível evolutivo, ou seja, de acordo com a natureza, espíritos de terceira, segunda e primeira ordem, a gente vai perceber que um espírito imperfeito, ele vai agir conforme a sua natureza. Ele não vai agir conforme outra natureza. Então, imaginem Patrícia, mãe, eu, pai, nós somos espíritos, vamos imaginar, por hipótese, que nós sejamos espíritos de segunda ordem, espíritos bons. Os nossos filhos não vão se comportar como espíritos de segunda ordem se forem de terceira ordem.
eles vão agir conforme a natureza deles, e raramente a natureza dará saltos. E nós, como espíritos imperfeitos, nós geralmente projetamos aos nossos filhos ideais, que muitas vezes são nossos e nem nós conseguimos alcançar. E começamos a projetar nos nossos filhos sonhos que não alcançamos. E quando isso é frustrante em nós pela segunda vez, porque vivemos a frustração de não alcançar e vivemos agora uma segunda frustração do filho não refletir os nossos sonhos, muitas vezes descambamos em ciclos de violência que se repetem. Porque a maioria de nós viveu no século XX, e aqueles que viveram da primeira metade aos meados do século XX, viveram um elemento que fazia parte do processo educativo chamado violência. Nós fomos filhos desse processo de violência, em algum sentido, talvez não em todos, mas em algum sentido todos nós. Mulheres, por exemplo, na primeira metade do século XX, a grande maioria das meninas, com 12, 13 anos, já tinham tido alguma relação sexual. Hoje nós chamamos de estupro. Mas as nossas bisavós casaram com 12, 13 anos. Isso é uma violência. Então, eu estou falando de toda uma sociedade que é filha de processos de violência. E romper ciclos de violência não é um processo fácil. Nós hoje temos uma legislação avançada, nós hoje temos teóricos que trazem características importantes desse avanço. Entretanto, uma cultura, ela não se modifica apenas dentro de laboratórios ou apenas em casas legislativas, em parlamentos. É necessário que esse rompimento ele aconteça dentro dos institutos de cultura. E o mais importante instituto cultural que a humanidade conhece é a família. É dentro desses espaços que essas rupturas, essas mudanças de paradigmas precisam acontecer. E é por isso que a doutrina espírita, mas também outros saberes, são sobremaneira importantes para colaborar com as mudanças e as alterações culturais, já que o espiritismo, ele tem essa natureza também cultural. Patrícia, Fábio tocou numa situação de a classificação dos espíritos, né? Dos espíritos, e a gente está vendo muito essa questão dos transtornos, né? Somente nas crianças, nos jovens, né? Hoje a gente está detectando até pessoas, né, que não sabiam que tinham determinado transtorno, e já na fase adulta ela consegue agora, com as informações que a gente tem, que ela sofre de transtornos também. Isso está ligado a essa classificação dos espíritos, como o Fábio falou? Hoje nós estamos vivendo um período de transição planetária. Então, estamos observando fatos, situações que não víamos antes. Eu estou formada há pouco mais de 3 décadas. E antes, dentro do consultório de pediatria, o que a gente via eram situações voltadas para a parte orgânica. Era muito comum encontrarmos as pneumologias, as diarreias, desnutrição. Isso era praticamente o que traziam as crianças ao consultório. Hoje, não mais. Hoje, o que nós vemos são crianças que são indicadas pela escola para procurarem um médico. Muitas vezes, as famílias não são as primeiras observadoras das alterações de comportamento dessas crianças. Na verdade, elas estão incomodando os professores, incomodando todo o corpo docente, e, por conta disso, a professora, a diretora, orienta que essas crianças procurem um médico para fazer algum diagnóstico.
Particularmente, eu não concordo muito com a ideia de professor encaminhar para um médico para fazer diagnóstico, para a partir daí poder, então, traçar um planejamento, né, dentro de uma escola. Eu acho que houve alguma coisa que o MEC não soube contornar e fez essa orientação, que precisa de um laudo médico para poder, então, tratar essa criança dentro do ambiente escolar. Consoante a tua pergunta, Raimundo, falando dessas ordens de espíritos, eu creio que, em função da transição planetária, nós estamos tendo encarnações diferentes do que vínhamos tendo, por exemplo, no século passado. Há uma necessidade de uma agilidade nessas reencarnações para poder fazer, então, a transformação do planeta de expiação, de provas e expiações para a regeneração. Quando eu frequentava ainda a reunião mediúnica, eu lembro de vários espíritos chegando e dizendo que o planeta estava fechado para novas reencarnações. Então, acredito que esses que estejam chegando por aqui são os espíritos endividados como nós, né, que estão tendo oportunidade, por serem vinculados ao planeta Terra, de fazer essas encarnações, espíritos que estão bastante comprometidos. E nada mais do que o compromisso de estarem alterados na sua parte cognitiva, no seu desenvolvimento como um todo. E como bem frisou nosso Fábio, né, a família é o principal local para que haja toda essa educação, essa mudança, essa ajuda para que o espírito possa se desenvolver. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é a utilidade para o espírito de passar pelo estado de infância. Ao que os espíritos respondem que, encarnando-se para se aperfeiçoar, o espírito, nesse período, é mais acessível às impressões que recebe e que pode ajudar seu adiantamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, essa preocupação que nós temos tido hoje é justamente por causa disso, porque o que eu observo na clínica é que esses pais não estão conseguindo transmitir a educação que receberam dos seus pais. Eu sempre pergunto, foi assim que você foi criado? Alguns foram criados de uma forma errada, claro, mas muitos receberam uma educação dentro da ordem que seria de uma família nuclear. Claro que hoje as famílias já mudaram muito, né? A configuração familiar, mas minimamente eles tiveram alguma orientação. E a gente não vê mais essa transmissão de educação, de conhecimentos, né? De cultura para os filhos. Eu lembro quando, logo que eu formei, até mesmo uns 10, 15 anos atrás, você pedia para a mãe colocar a criança em cima da cama para você examinar, ela dava uma chupeta para calar a criança. Hoje ela dá um celular. Então, o celular virou a chupeta digital. A criança ainda nem aprendeu a falar e ela já sabe rodar o dedinho em cima de um celular. E o que nós estamos tendo é crianças com suspeita de transtornos psiquiátricos, minimamente porque não tem estimulação dentro de casa. A mãe já amamenta a criança olhando no celular. Então, ela não interage com a criança pelo olhar, ela não conversa com essa criança, ela não estimula de forma táctil. Eu atendi a uma criança com 3 anos de idade, certa feita, e a mãe vinha dizendo que a criança tinha o transtorno do espectro autista. E aí eu tenho no meu consultório uma mesinha que eu sempre peço para colocar a criança para eu poder observar como é que ela brinca, como é que ela se dirige à mãe, como é que ela se comporta. E a mãe foi depositar essa criança na cadeirinha como se ela fosse um bebê. Aí botou a criança sentar lá, a criança brincando normalmente, né? E ela veio se queixar que essa criança não falava. Tinha 3 anos já. Eu disse sim, mas essa criança fica nas telas de 0 a 10. Quanto tempo? Ela disse, doutora, ela fica 10. O tempo é 10.
Eu disse, como assim? Ela passa todo o tempo vendo televisão, porque eu preciso fazer as coisas em casa e é a forma dela se acalmar. Então, quando não está na televisão, está no celular. Eu disse, ora, a televisão não pergunta, a televisão não responde. Como é que ela vai aprender a falar? Né? E aí eu orientei que ela colocasse essa criança sentadinha do seu lado, quando ela estivesse fazendo as coisas, e conversasse com essa criança, ensinasse essa criança a falar. Quando ela foi pegar essa criança, já que tinha acabado a consulta, ela não queria que a criança andasse, a criança com 3 anos tinha as pernas trôpegas. E ele disse, não, bote ela para andar, ela precisa andar. E aí pedi para voltar um mês depois, dadas as devidas orientações, para poder, então, ela acolher e estimular essa criança. E a criança, quando veio, já veio praticamente correndo, já veio balbuciando algumas palavras. Então, eu posso lhe dizer, Raimundo, Fábio, André e Tati, com todas as certezas, como pediatra que eu tenho mais de 3 décadas, que mais da metade dos diagnósticos psiquiátricos que nós estamos tendo na infância, nada mais é do que alterações dentro da área familiar. A família hoje está adoecida e não consegue cumprir minimamente o papel que está posto nessa questão do Livro dos Espíritos, que precisa orientar essas crianças, precisa ajudar para que elas possam desenvolver o programa reencarnatório e poderem também serem partícipes de uma mudança no nosso planeta para ser um planeta de regeneração. E, Fábio, na tua fala, num dado momento, tu nos trouxe a questão de que nós, né, fomos criados na questão assim, da violência. E aí eu te pergunto, hoje, como com essa ideia da comunicação não violenta, como a gente consegue implementar isso nas famílias, ainda pegando também esse gancho da fala da Patrícia, dessa falta de conexão, né, que a gente está vendo, que é uma total falta de conexão da mãe com a criança, né, deixa ali assistindo o que quer que seja, para ela poder cuidar das suas coisas, ou seja, um para um lado e outro para o outro. Então, como é que a gente consegue atrelar tanto essa questão da parentalidade positiva, como também dessa comunicação não violenta nos lares espíritas? Eu queria, Fábio, inclusive, colocar uma pimentinha nessa conversa, né? Porque a gente fala muito em planejamento reencarnatório. Tudo isso vai fazer parte desse planejamento reencarnatório, essas dificuldades que o espírito encarnado vai ter que passar? E onde está a responsabilidade desses pais? Principalmente se hoje a gente tem muita situação em que o pai apenas participou do momento da concepção e o resto ficou só por conta da mãe. Vamos lá, eu vou começar pela primeira pergunta e depois partir para a segunda. Em relação à primeira pergunta, eu começaria com a questão 890 do Livro dos Espíritos, para fazer, a partir dela, uma análise científica, religiosa e comportamental. Allan Kardec pergunta aos espíritos se o amor materno ele é um sentimento instintivo ou se ele é uma virtude. E os espíritos respondem uma e outra coisa. Nos animais, é um sentimento instintivo. Você percebe que, especialmente entre os mamíferos, mas isso também vem entre as aves, os répteis, alguns répteis, não todos, você vê o cuidado que a mãe tem com os seus filhotes. E os espíritos dizem que isso já é amor. Entretanto, esse amor dura o tempo em que há necessidade, ou seja, o tempo do desenvolvimento da cria. Depois que o filhote não tem mais necessidade de assistência da mãe, esse amor ou este vínculo deixa de existir. Foi por isso que Edgar Morin,
nessa obra Diálogos sobre a Natureza Humana, diferentemente de alguns biólogos, diz que não existe incesto na espécie Canis familiaris, porque uma cadela mãe que tem algum tipo de relação com o seu filho, ela não vê mais como filho. Por isso não há incesto. Depois que ele cresce, é um cão como outro qualquer. O amor, como sentimento instintivo, dura enquanto há necessidade para a cria. Mas os espíritos também dizem que o amor não é só sentimento instintivo, também é virtude. E nos seres humanos, a maternidade é um exemplo disso, porque não raras vezes esse amor permanece mesmo depois da desencarnação. E a literatura espírita está cheia de exemplos onde pais e mães continuam assistindo os seus filhos. Qualquer dúvida, eu indico a leitura da obra Ave Cristo, onde Quinto Varro, mesmo que desencarnado, continua prestando assistência ao seu filho Tassiano. Mas por que eu parto disso? Porque a partir dessa perspectiva de que o amor existe tanto no reino animal como no reino hominal, vale a pena trazer a lume os estudos de John Bowlby, que foi um psiquiatra e um psicanalista britânico, que em meados da década de 50, ele apresentou uma teoria conhecida como a teoria do apego. E para Bowlby, essa teoria do apego, ela se sustenta na perspectiva de que todo filhote, ele busca proximidade com o seu cuidador. Você vai ver o filhote de um leão tentando se aproximar da leoa. Você vai ver um filhote de cão se aproximando da sua mãe ou do seu pai. Parece que é um instinto do próprio filhote buscar segurança com aquele que ele sabe que pode lhe cuidar, pode lhe proteger. E quando nós fazemos essa análise, mesmo a partir da perspectiva da etologia de Konrad Lorenz, que foi um grande estudioso, portanto etólogo, um grande estudioso do comportamento dos grupos de espécimes de uma mesma espécie, a gente vai perceber que durante a infância, seja ela animal, seja ela hominal, você percebe um conjunto de comportamentos, exemplo de choro, exemplo de seguir, ir atrás, agarrar, que são ativados instintivamente em filhotes, na perspectiva de que os adultos eles venham a garantir alguma segurança física ou alguma regulação emocional a esses filhotes. E aí, vale a pena a leitura da questão 385 de O Livro dos Espíritos, dando sequência aos estudos iniciados pela Rose. A Rose leu a questão 383, né? A questão 385 de O Livro dos Espíritos, ela traz alguns elementos muito interessantes, porque muito embora ela fale da adolescência em si, ela vai dizer para a gente a razão de que os filhotes eles têm essa aparência tão dócil, tão angelical. E essa aparência angelical é para que nós não venhamos a imputar severidade excessiva. Ora, vou até ler a frase da resposta dos espíritos. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes Deus todos os aspectos da inocência. Então, Deus não está dizendo que os espíritos mergulhados no corpo de crianças são inocentes. Alguns cometeram crimes inconfessáveis em vidas passadas. Entretanto, o processo educativo pela resposta dos espíritos não pode se dar por excessiva severidade.
E para que não haja excessiva severidade, Deus traz às crianças o aspecto da inocência. E é por isso que filhotes, em geral, trazem essa característica. Eu não falo só de humanos. Nos cães, entre os leões, entre os tigres, os filhotes, eles trazem, eles alimentam esse sentimento de proteção. Por quê? Porque o olhar da mãe, ele não tem como se proteger sozinho. A grande diferença é que a infância humana é muito mais longa. Talvez seja a mais longa de todas as infâncias, de todas as espécies do planeta Terra. Nenhuma infância é tão longa quanto a nossa. E se a gente juntar a infância, de acordo com a Convenção dos Direitos da Criança, que é de toda pessoa de 0 a 18 anos incompletos, até a juventude, dentro do conceito do Estatuto da Juventude brasileiro, que é dos 15 aos 29 anos, nós temos um período bem longo de proteção constitucional, aí de 0 a 29 anos de idade. E aí a gente percebe que esse processo, tanto pela leitura da questão 890 de O Livro dos Espíritos, quanto pelas próprias pesquisas de John Bowlby, parece-nos que essa aproximação, que esse apego, ele faz parte do modelo de proteção e do modelo educativo. Porque a gente vai ter que reunir aqui dois elementos. Um elemento que é instintivo, que é próprio de todo e qualquer animal, e nós não podemos nos furtar da nossa condição de mamíferos encarnados, por isso há um saber instintivo radicado dentro de nós, e paralelo a isso, essa nossa capacidade, resultado do processo de evolução, de aprimorar os nossos mecanismos de cuidado e educação. Então, a Patrícia trouxe um elemento muito interessante. No momento em que eu entrego um celular e eu não tenho proximidade e não permito o apego de uma criança comigo, eu estou comprometendo um processo evolutivo natural, esse apego, essa aproximação. E essa proximidade qualitativa, ela é de suma importância para esse processo evolutivo. Por quê? Porque quando eu observo os animais, eu vou perceber que boa parte da segurança de um leão na selva se deu pela proximidade da sua mãe e do seu pai. Tire ele da sua mãe e do seu pai e coloque ele em cativeiro e depois jogue ele de volta na selva, ele vai ser um animal inseguro. Por mais que ele seja um animal instintivo, ele siga instintos, o processo de qualificação desses instintos como um caçador, ele perpassa por esse apego, porque esse apego à mãe vai trazer para ele não só segurança física, como regulação emocional, e animais também se emocionam. Animais também têm sistema límbico, então eles também têm um sistema de resposta. E esse sistema de resposta, ele vai sendo regulado por essa aproximação. E aí a gente vai perceber que à medida que o animal ou o ser humano, ele vai crescendo, se desenvolvendo, ele vai ganhando autonomia progressiva, ou seja, esse apego vai diminuindo naturalmente. Ele vai ganhando uma autonomia progressiva e essa autonomia ela vai ficar cada vez mais rica a depender do melhor processo educativo. E esse processo educativo não prescinde dessa aproximação. Qual é o elemento que o ser humano tem a mais do que aquele amor como sentimento instintivo da questão 890? É que o amor, já na nossa espécie, porque o espírito aqui já está desenvolvido, é um amor que pode ser uma verdadeira virtude, não é mais só um instinto. E esse amor virtuoso exige de pais e mães também movimentos. Movimento de
vida de qualidade e aproximação. Volto a dizer, a Patrícia trouxe um exemplo de distanciamento de mãe e filho. Se eu entrego um celular com uma chupeta virtual em que a criança passa 10 horas distante da mãe para a mãe poder fazer as suas coisas, onde está esse apego? Onde está essa proximidade? Onde está esse vínculo que é fundamental? Inclusive, há pesquisadores que falam que essa aproximação é tão importante que até toque de mãe e pai é fundamental. Mãe que não toca o filho, mãe que não amamenta, mãe que não se aproxima, que não acolhe, que não abraça. É mãe que pode comprometer essa autonomia futura dessas crianças. E um adulto sem a devida autonomia é um adulto que desenvolveu naturalmente transtornos. Ele não tem a segurança necessária, ele não tem a autonomia necessária. Ou seja, toda aquela regulação de expectativas, de emoções, de estratégias de relacionamento, ele vai ser inseguro diante de tudo isso. Toda a fundamentação da aprendizagem vai ficar comprometida. E Samitiba chegou a dizer em uma de suas obras que quem ama educa. Eu poderia ir um pouco mais além de Samitiba e dizer só quem ama educa. Não é que quem ama educa, só quem ama, porque o amor é esse elemento desse apego. O amor é esse elemento dessa proximidade. Então, essa proximidade, ela é fundamental, seja na fase de pré-apego, quando o bebê está ali entre 0 e 6 meses, seja já no apego maior mesmo, em que a criança já tem 6 meses, porque antes disso, ela pode se apegar com qualquer outra pessoa da família, com o tio, ela vem, né, recém-nascida, vem com o braço de qualquer um. Mas ela chega numa idade que ela não vai mais para o braço de qualquer um. O apego já está estabelecido. Ela já consegue identificar quem é aquela pessoa que cuida, que é a mãe, que é o pai. Então, depois esse apego vai ficando claro, até que pouco a pouco, na adolescência, você vai desconstruindo esse processo. É um processo que até os pais precisam se preparar, porque a criança vai ganhar autonomia, né? Vai se tornar um adulto mais tarde. Então, esse seria o primeiro ponto. Como ele é longo, essa análise, viu, Patrícia? Se tu quiseres me interromper para completar alguma coisa, tu fica à vontade. Eu gostaria. Então, Achei por favor. super interessante a tua fala, porque é justamente o que eu tenho visto no consultório, e eu tenho dito isso para os pais, né? Porque quando a relação com os pais é uma relação que ela se dá na vertical, é uma relação de hierarquia, é uma relação de poder, não é de autoritarismo, mas de autoridade. Esses pais, eles são investidos dessa autoridade por Deus quando essa criança é reencarnante. Então, hoje, os pais não querem, ou não sabem, ou não fazem mais essa relação na vertical. A relação hoje está na horizontal. E a relação na horizontal é uma relação de parceria, uma relação de cumplicidade. Não é uma relação onde existe essa hierarquia tão necessária para que haja essa subjetivação de forma saudável. Então, o que eu tenho visto que você citou e que eu achei muito importante? Essas crianças, quando não têm uma figura de autoridade, importa dizer que elas não têm uma retaguarda parental, elas não têm um porto seguro, e aí elas ficam se sentindo desamparadas. Porque assim como nós, quando perdemos nossos pais, ou quando deixamos de acreditar em algo que é superior, ou quando nunca acreditamos, quando nós temos as adversidades, nós nos sentimos desamparados. Hoje já está provado por inúmeros estudos o quanto a crença em alguma divindade faz diferença. E aí, o que é que eu vejo? As crianças estão sem uma retaguarda parental e caem nesse desamparo, nessa sensação de indefesas. E elas vão, então, para a ansiedade. Essas crianças estão se automutilando desde 1 ano de idade. Porque a automutilação não é só corte, como a gente vê na adolescência.
A automutilação se dá quando a criança é muito pequena, quando ela bate a cabeça na parede, quando ela se joga no chão, bate a cabeça no chão. Outro dia eu peguei uma criança de 4 anos se arranhando todinha. Isso é automutilação. É automutilação porque ela não tem uma segurança. Os pais não estão no lugar que deveriam estar. Então, ela vai para a ansiedade, e a ansiedade vai dar alterações de sono, alterações no apetite, pode dar baixo rendimento escolar, dor de cabeça, né, dor no estômago. Ela não tem uma segurança e isso compromete ela de uma maneira geral. E mais, as relações as relações pessoais vão ficar permeadas pela agressividade. Hoje nós estamos vendo muitas crianças agressivas e até por isso que a escola manda para o consultório médico. Essas crianças estão agressivas numa forma de protestar essa falta de cuidado que na mais tenra idade elas não têm, porque o que faz com que essa criança cresça, como bem disse o Fábio, de uma forma harmônica, de uma forma saudável, é o olhar do pai, da mãe, é a atenção que você vai dar para ela. Então, quando essa qualidade da atenção está comprometida, não adianta esse pai estar presente quando é minimamente ausente de forma emocional. Porque muitas pessoas eu passo o dia inteiro com a criança, mas aquele está no computador, fazendo alguns trabalhos online, e a criança está na televisão ou no celular. Isso é completamente diferente de uma atenção de qualidade. Eu lembro uma vez, chegou um menino já grande, com os pais, ele era filho único, e aí eu não lembro bem qual era a queixa dele. Eu sei que a mãe era filha única também, então quando eles iam se alimentar, em vez de eles sentarem à mesa para fazer a refeição, não. A comida da mãe vinha da casa da mãe dela, o pai, eu acho que ele fazia a própria comida, o menino comia na frente da televisão, eles não se reuniam para fazer a refeição. E aí eu perguntei, mas vocês têm uma mesa em casa? E o menino se apressou em responder, sim, nós temos, mas é só para a ceia de Natal. A gente só usa no Natal. Eu acho que não é nem para eles ceiar, é para colocar as coisas em cima dessa mesa. Então, hoje, minimamente, a gente não tem mais essa conexão dentro de casa. E isso muito me preocupa, Fábio, porque quando eu trabalhava com pacientes que têm suspeitas de transtorno mental, envolvidos com a lei, com conflitos com a lei, nas minhas anamneses eram muito comuns eu ver que quando esses meninos tinham 9, 10 anos, ninguém mais mandava neles. Não tinha uma ordem. Eles não respeitavam pai nem mãe. Eles entravam e saíam de casa a hora que eles queriam, porque não existia essa figura de autoridade, que é tão importante que você tenha e que é inscrito na tua personalidade lá na primeira infância. Então, quando não há essa inscrição de autoridade, porque o pai e a mãe, em tese, são as primeiras figuras de autoridade. Quando não existe isso, essa criança não vai respeitar mais nenhuma outra figura de autoridade. Nem a avós, nem professor, nem o pastor, nem o padre, ninguém, porque aí ele passa a ser a lei. Ele é a lei. Então, ele não respeita mais ninguém. E aí, esses meninos com 9, 10 anos não obedeciam mais ninguém. Com 11, 12 anos, eles já passavam a noite fora de casa. E a partir dos 13 anos, quem tomava conta deles já era a facção do bairro. Então, isso tem sido muito comum. Eu atendi uma criança outro dia com 8 anos. Essa criança foi abandonada pela mãe, vivia uns 4 anos no abrigo. Aí a família depois foi buscar, o tio materno foi buscar, mas ele não conseguia mais minimamente seguir a ordem da casa. Ele já entrava, saía, ele tomava banho, ele se mandava com 8 anos. E na rua, ele já era chamado de chefinho. Chefinho. E aí a gente vê que Kardec fala, os espíritos mostraram para a gente, que com 7 anos a criança já completa aquela reencarnação. Dali para frente você vai aparar as arestas, mas de uma educação que você já deu, você já semeou.
Você já plantou o que deveria ser plantado na personalidade dessa criança, que é como está, então, nessa questão que eu falei, 383, e também tem a questão que vem se colocar na visão de Emmanuel, no Consolador, na questão 109, que fala que a infância é uma fase de bênção regeneradoras, em que os pais têm um dever de moldar com afeto e disciplina as bases da vida moral. E hoje isso está, entre aspas, em desuso. Então, as crianças estão crescendo completamente abandonadas afetivamente. Raros são os pais que conseguem dar essa atenção com qualidade. E as crianças estão ansiosas, por isso, Raimundo, que elas estão apresentando cada vez mais cedo os transtornos psiquiátricos. E a Patrícia, ela adiantou a segunda parte da minha fala. Eu agradeço, porque essa seria a segunda questão. A primeira seria esse apego, essa proximidade, e a segunda seria a questão da autoridade. E para a gente contextualizar a própria autoridade, há um mito judaico, muito importante, que é o mito de Abraão e Isaac. Só para a gente ter uma ideia, nesse mito, Deus procura Abraão e pede a Abraão que ele sacrifique Isaac, que era, imaginem, o filho que, muito embora não fosse o primogênito, era considerado primogênito porque era o da raça pura judaica. Não era Ismael, que foi o primeiro, de fato, o primogênito, mas era filho de uma escrava. Imaginem que a mãe era uma mulher de idade que possivelmente não teria condições de ter outro filho. Só era ele. Então imagine um pedido desse. Então Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Isaac já devia ser adolescente, devia ter uns 16 anos de idade. E Abraão, então, vai ao monte onde Deus teria dito que o holocausto ocorreria, deveria ocorrer, e ele então leva o filho com todo o material para esse sacrifício. E enquanto ele vai preparando ali, o filho percebe. Abraão era um homem já de idade, deveria ter os seus 80 e tantos anos, Isaac 16, e Isaac percebe que o pai está preparando o sacrifício. E o filho pergunta: pai, quem é que vai ser sacrificado? E imagino que o pai embarga a voz nessa hora. E antes que ele pudesse iniciar o sacrifício do filho, Deus procura Abraão e diz que não precisa mais sacrificá-lo, porque aquilo, na verdade, era um teste de fidelidade. Quando Soren Kierkegaard ele começa a interpretar, inaugurando o existencialismo ali em meados do século XIX, o Kierkegaard traz muitas reflexões. Porque, no fundo, esse mito ele vai trazer qual era a ideia de autoridade dentro daquela cultura judaica. Abraão, ele não pergunta a Deus por que ele teria que sacrificar o filho. E obediência restrita. Porque se Deus perguntasse para mim ou para Patrícia, eu tenho certeza que a gente ia conversar demais com Deus antes de tomar qualquer decisão. Conversa, ia ser conversa daquelas comendo uma saca de sal. Sem pressa, sem pressa. Mas ele não questiona Deus. O que é que o judeu quer demonstrar com esse mito? Pai deu ordem, acabou. É autoridade, não se discute. E aí a gente vê duas gerações, entre aspas, Deus em relação a Abraão e agora Abraão em relação a Isaac. Porque quando Isaac percebe que poderia ser para ele, e ele pergunta para o pai não responde claramente,
Isaac, com 16 anos, se saísse na correria, esse pai de 80 não pegava ele de jeito nenhum. Entretanto, Isaac não corre. É uma segunda geração onde, se for a vontade do meu pai, não tem conversa. Olha um nível de percepção de autoridade que a gente encontra nesse mito judaico. E quando eu disse que ela me antecipou, o segundo ponto de discussão que eu iria trazer a partir deste amor, porque a gente começou a discussão com o amor da questão 890 de O Livro dos Espíritos, o amor materno, são os estilos parentais. E isso foi um objeto de estudo de uma psicóloga norte-americana, nascida em Nova York, chamada Diana Bowring. E Diana, ela vai fazer um estudo com alunos de pré-escola de Berkeley. E a partir da análise desses alunos, ela vai dividir, ela vai fazer uma classificação de 3 estilos parentais. O primeiro ela vai chamar de estilo autoritativo. Olha, ela não chama de autoritário. O autoritativo é onde tem a autoridade, e a autoridade é muito clara, mas com elementos democráticos. Eu sou autoridade, mas isso não quer dizer que nós não possamos conversar. Eu sou autoridade, mas isso não quer dizer que não haja diálogo entre nós. Então, é o primeiro estilo que Diana apresenta, o estilo autoritativo. O segundo estilo que ela apresenta é aquele que a gente já conhece, o autoritário. Nesse estilo parental autoritário, eu tenho aquele velho modelo onde pai e mãe mandam e acabou, não tem discurso, não tem conversa. Você sabe quando você ia para a festinha de aniversário e você queria saber se você podia pegar um salgadinho e você olhava para sua mãe, só aquele olhar, ele já respondia, acabou, não tem conversa, não há espaço democrático, não há espaço dialógico. Ou seja, eu tenho, no modelo autoritativo, por ser mais democrático, uma alta responsividade. Já no modelo autoritário, essa responsividade é baixa. Mas, muito embora a autoridade no autoritativo ela é alta, a exigência também é alta, ela não é baixa. O fato de eu permitir ou desenvolver espaços democráticos não reduz disso exigências. Isso a gente vê nos reflexos sociais. O fato de eu ter um país democrático não quer dizer que as penas não sejam altas, de que as multas não sejam altas, de que a exigência legal não seja grave. Há muitas democracias em que a lei ela é muito firme. Então, o espaço democrático ele não afasta a autoridade. Mas é muito importante a gente firmar, porque toda a doutrina dialógica de Kardec em relação à educação é baseada em autoridade. Quando Kardec fala de diálogo com espíritos sofredores, ele fala da autoridade moral. Todo o discurso de Kardec vai ser baseado em autoridade. Há uma obra de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen sobre a vida de Kardec, onde eles demonstram o nível de autoridade que havia na escola de Verdun, na Suíça, onde Kardec foi aluno e depois tutor. Havia autoridade de Henri Pestalozzi.
Ele não abria mão dessa autoridade. Mas as crianças que iam para a sala do diretor, para a sala de Pestalozzi, saíam chorando, não porque ele era grosso, estúpido, mal educado, mas elas saíam envergonhadas pelo que fizeram. De tal habilidade que Pestalozzi tinha, democrática, dialógica, sem abrir mão da própria autoridade. Então, aqui eu tenho regras firmes, mas essas regras firmes são claras, são objetivas, elas não afastam a possibilidade de diálogo, elas estimulam o encorajamento, mas elas trazem a lume quais são as consequências lógicas do descumprimento das regras. Então, aqui eu tenho um modelo de autoridade. Esse modelo de autoridade, ele gera muito mais autocontrole. Por quê? Quando nós vamos estudar obediência em o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão dizer que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu só vou obedecer aquilo que para mim é claro, eu entendi, aquilo que para mim tem um sentido. Então, é necessário ter espaços dialógicos para que para a criança haja sentido na ordem, haja sentido na regra, haja sentido naquele modelo firme de que existem normas a serem seguidas. E isso vai gerar, como bem lembrou Patrícia, uma série de competências sociais que vão ser importantes para a vida mais tarde da criança. Isso vai refletir num bom desempenho acadêmico, num bom desempenho escolar, diferentemente de um modelo que é meramente autoritário, onde eu tenho baixa responsividade, eu tenho uma obediência imediata, mas eu não tenho uma obediência a longo prazo. Enquanto ele está ali debaixo do meu olho, ele me obedece. Mas na hora que ele virar a esquina, é outra coisa. E quem não viveu isso nesses modelos onde a violência, portanto, dentro de um modelo autoritário, era tão presente? O menino parecia um santo na frente da mãe. Mas se a mãe tivesse que fazer uma viagem, ele tocava terror no condomínio, ele tocava terror na rua do bairro. Ou como diria o poema de Vinícius de Moraes, ele tocava fogo no quarteirão. Ele bebia shampoo, chupava gelete, ele fazia tudo. Por quê? Não era um modelo de desenvolvimento de autoestima. Não era um modelo que gerava competências, e sim agressividade, além da redução da autonomia. Mas um outro modelo identificado por ela é o modelo oposto, que é o permissivo. Então, tem o autoritativo, aí eu tenho o autoritário, que a gente já conhecia, e o permissivo. Responsividade, ela pode ser até alta, no sentido de que existe um acolhimento, existe isso, mas a baixa exigência, provocada por um afeto em abundância, com limites frouxos ou sem limites, sabe? Que evita qualquer tipo de frustração, gera um nível muito baixo de autorregulação do indivíduo. Ele é incapaz de controlar a própria impulsividade, compromete o desenvolvimento escolar, gera risco de comportamentos antissociais. E o último modelo identificado por ela foi o modelo negligente. Nesse modelo negligente, é baixa responsividade, baixa exigência, a mãe já não está mais nem aí, pai já não está nem aí, são completamente ausentes. É um total desengajamento, sabe? É uma escassez de monitoramento do filho, não se cuida nem das necessidades básicas. E nós, esse talvez seja um dos modelos mais encontrados pelo Conselho Tutelar, e que vão gerar aí uma série de consequências graves para a sociedade. E por que eu estou trazendo
esses 4 estilos parentais, né, esse quadro analítico, é desses estilos investigados por Diana, porque esses estilos, eles estão relacionados com o modelo de amorosidade que é elegido pelos pais dentro desse processo de cuidado e educação. Então, eu tenho um fator de necessidade de proximidade, e essa proximidade ela precisa ser maior quanto mais nova é a criança. Recém-nascida, aí eu tenho que estar mais perto. É pequenininho, eu tenho que estar mais... Eu preciso de proximidade. Não dá para cuidar de uma criança de 1 ano à distância. Não dá. Ela precisa de proximidade. E proximidade com qualidade, não é eu com o celular na mão e ela aqui num cercadinho, mexendo em qualquer coisa que não seja essa relação qualitativa, pai e filho. E isso vai estar relacionado à construção de um modelo autoritativo. De um modelo onde a criança identifica a autoridade com clareza. E essa autoridade, e aí a gente precisa, só abrindo um parênteses, Patrícia, diferenciar 2 coisas que são muito importantes: agressividade e violência. Eu posso colocar agressividade na minha fala sem ter nenhum tipo de violência, porque a palavra violência significa ato ou efeito de violar direitos. Violento é aquele que viola direitos. A agressividade não necessariamente viola direitos. Eu posso ter na minha fala uma agressividade dizendo assim, vai tomar teu banho agora. Eu não violei direito nenhum. Nenhum direito foi violado. Mas, muitas vezes, a ideia de regra ela é construída pelo nível de agressividade da voz. Eu vou dar aqui um exemplo. Tentem explicar para um cachorro, para um cão, que ele não deve urinar na sala, falando assim, oh, que coisa mais linda do papai, não pode fazer, ele não vai entender. E olha que um cão é capaz de compreender regras, normas, tanto que ele pode ser adestrado. E ele é adestrado porque ele compreende comandos, mas ele não vai compreender comandos assim. Ele nem vai construir o comando com a violência. Violência não constrói comandos. Vai ser se valendo daquele sistema límbico de recompensa que ele vai compreender comandos, o cão. Então você dá ali o peixe para a orca depois que ela fez o ato que o adestrador queria que ela fizesse lá num parque aquático. Ou o cão, quando deu o pulo que o adestrador queria que ele desse o pulo, e ele recebe. É um modelo de recompensa, mas de recompensa positiva, não de recompensa negativa. De recompensa positiva. E aqui eu tenho, dentro dessa perspectiva de construção de autoridade, aquilo que, quando a gente estuda liderança, ao reconhecer que Jesus era uma autoridade e uma liderança, a gente chamava ou chama de liderança servidora. Os pais são as autoridades servidoras. Olha que expressão linda. O pai, ao mesmo tempo que a autoridade, a mãe, ao mesmo tempo que a autoridade, são aqueles que mais servem, servem os filhos, cuidam dos filhos, protegem os filhos. Mas, para isso, eles precisam fazer um pouco desse dever de casa, inclusive desse monitoramento. Eu gosto muito de uma expressão que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que os espíritos dizem assim, os pais devem espreitar os filhos. Olha que verbo interessante utilizado. Porque espreitar é um verbo muito comum, né, na biologia e na etologia, porque os predadores, eles espreitam
espreitam as suas presas. Imagina ali um guepardo espreitando uma gazela, ele fica ali estudando, debaixo, na relva, e ele anda de mansinho, chega, a presa não percebe, a gazela não percebe a presença dele, e ele vai, sabe, pianinho, ele só dá o bote na hora certa, porque se ele der o bote na hora errada, ele pode ficar com fome, ele pode dormir sem a janta. Às vezes, a gente tem que ficar estudando os nossos filhos. Há quanto tempo nós não espreitamos os nossos filhos, não estudamos os nossos filhos a médio e longo prazo? Porque quem espreita está estudando a presa, está analisando o comportamento, está verificando o que é que ela está fazendo. Isso é amor. Porque essa observação de qualidade só vai ser encontrada em um amor genuíno. Qualquer ato de indiferença, como a negligência, é um ato de não amor, de inamor, de desamor, mas não é um ato de amor. Porque o contrário de amor é essa indiferença. O autoritário, ele está com medo de errar. Então ele não quer perder o controle. O permissivo, ele está com medo de não ser amado. Por isso ele permite tudo. O autoritativo, ele não está preocupado em ser amado, mas quer que a criança desenvolva as suas capacidades de percepção. Ele quer que as regras sejam construídas com ela para que ela aprenda a construir regras para ela mesma. Porque amanhã ele sabe que, como pai, não estará com os filhos. E assim se desenvolve um bom superego. Terei elementos psíquicos que vão ser os meus freios. A voz do pai de que falava Freud vai ter que se desenvolver em algum momento, e se eu já trabalho isso, auxiliando a própria criança a criar regras, ou participar da elaboração dessas regras, isso, eu nem chamo isso de negociação. Deus não negocia conosco. É uma questão de nós desenvolvermos capacidades. E aí eu vou entrar na resposta do Raimundo. O planejamento reencarnatório é o desenvolvimento dessas habilidades de nós mesmos criarmos os ambientes propícios para a nossa evolução. Um pai vai permitindo que a criança comece a criar os seus ambientes à medida que ela amadurece. Então ela vai amadurecendo, ele vai tendo condições de planejar. Não tem condições de planejar, a reencarnação é compulsória. Mas é preciso compreender que todo o planejamento, como está dito em um livro dos Espíritos, é de gênero reencarnatório. Então, os Espíritos utilizam essa palavra, gênero. Eles não utilizam a palavra espécie. Então tem um gênero de reencarnação. Eu não tenho como especificar cada coisa que vai acontecer na existência. Estava programado de eu tombar nessa pedra. Estava programado de eu cortar essa unha errada e ela ficar encravada. Não se preocupe. Nós planejamos gênero reencarnatório. Os detalhes, eles são resultados das circunstâncias da vida e das escolhas do indivíduo. Mas o gênero, sim, o gênero reencarnatório em relação à pobreza, em relação a uma doença congênita, em relação à família que me rodeará, e aí a partir da família vem todo o gênero do contexto onde essa família se encontra, porque essa família pode ser uma família na Arábia Saudita. O gênero já está ali. Eu já estarei reencarnando como mulher em um ambiente que eu sei que as liberdades serão tolhidas. Eu me recordo que quando eu estive em Cuba, uma entidade espiritual se comunicou e disse que muitos do que ali estavam reencarnados para estagiar em um país que pudesse lhes estimular o desinteresse pelo consumismo exacerbado, porque muitos, em vidas passadas, foram profundamente consumistas.
Não há nenhum mal que o alto não aproveite para o nosso próprio crescimento. E aí a gente vai percebendo, a partir dessa perspectiva, que o que nós estamos vendo é, se o adulto, se eu tenho uma geração que está insegura, a tendência que eu vou ter dessa geração é de estilos parentais permissivos e negligentes. Porque se eu estou inseguro, se eu estou ansioso, se eu estou depressivo, em primeiro lugar, minha ansiedade, em primeiro lugar, minha depressão, em primeiro lugar, os meus problemas, os filhos vão vir em segundo lugar. Se eu, por exemplo, sou inseguro, em primeiro lugar, minha insegurança. Então, meu filho, eu vou fazer tudo o que você quiser, do tanto que você jamais diga que vai abandonar papai. Eu estou colocando a minha insegurança em primeiro lugar. Isso faz parte do nível evolutivo. Agora, como é que você dá passos se essa é a sua natureza? Emmanuel responde: a vontade é a maior potência que o espírito tem. Então eu exerço uma vontade contrária à minha natureza. A minha natureza é imperfeita, eu estou utilizando uma vontade que é contrária à minha própria natureza. A minha natureza é de ser negligente, de ser preguiçoso, eu estou imprimindo uma vontade contra a preguiça. Olha que coisa interessante. E aí está o papel da doutrina espírita no processo educativo. De demonstrar que nós temos um potencial que é a vontade. E a vontade se impõe aos nossos desejos. Patrícia, que lida com adolescentes. Patrícia, em regra, não lida com nenhum adolescente ou nenhuma criança que queira tirar zero na prova. Se sentia, o que eu mais queria era tirar zero numa prova. O desejo é de tirar 10, mas ela vai encontrar muita criança que não tem vontade de estudar. Ou seja, eu tenho um desejo, mas não tenho vontade. Eu conheço muita gente que tem desejo de passar em concurso, mas não tem vontade de estudar. Tem desejo de ter um emprego, mas não tem vontade nem de se levantar da cama para deixar o currículo no lugar. Então, a vontade é ela que supera a natureza dos nossos desejos. Porque cada um tem um desejo de acordo com essa natureza. Os desejos de um espírito puro são próprios da natureza de um espírito puro. Mas os desejos de um espírito imperfeito, inferior, são próprios da natureza de um espírito inferior. É necessário imprimir uma vontade contrária. Uma força que supere isso. Isso acontece em que momento? Quando a consciência desperta. Consciências com sono. Consciências que estão dormindo, utilizando uma expressão de George Gurdjieff na sua obra Em Busca do Ser, não vê interesse nenhum de exercer qualquer vontade contrária aos seus desejos. Você vai ver o pai de família que tem o desejo de ir beber no bar, e ele vai beber no bar e ele não tem nenhuma vontade de não ir beber no bar. E nisso, a Patrícia, eu, o Conselho Tutelar, nós não temos como, em um país democrático, mover o indivíduo dos seus desejos. O que a gente pode fazer é proteger aquela criança retirando, muitas vezes, daquele núcleo familiar. Então, nós estamos lidando com leis naturais como lei de liberdade. E no exercício do livre-arbítrio, cada espírito vai responder pelo bem ou pelo mal que praticar. É bem aí que eu queria que a gente até se aprofundasse, porque tudo que Fábio falou e todas as experiências que Patrícia nos trouxe, a gente vê que em algum momento deu ruim, deu errado. E lembrando a fala de Santo Agostinho no Evangelho, onde ele nos diz que será perguntado a cada pai e a cada mãe que fizeste da alma que vos foi confiada, se aproximou ela de Deus ou não, porque essa é a missão dos pais, a gente vê claramente que alguma coisa deu errado, por isso que eu falei, deu ruim. E aí eu pergunto para vocês, gente, como a doutrina pode nos ajudar a fazer que isso dê certo? Fábio começou a questão da vontade.
Mas aí a vontade precisa ser realmente como os espíritos falaram. Muitas das vezes o que falta na gente é a vontade é fraquinha e a gente não consegue. Mas e aí, quais são os meios que a doutrina nos mostra para essa vontade se ser desperta e a gente conseguir virar esse jogo? Queres começar, Patrícia? Eu quero começar. Eu lembro de uma palestra que eu assisti do Raul Teixeira, que ele disse que nós investíamos pouco naquela época, né, em evangelização infantil. Nós esperávamos o sujeito desencarnar para evocá-lo numa reunião mediúnica para só aí, então, dialogar para educar aquele sujeito. Foi, assim, bem interessante a fala dele. E hoje de manhã, eu até mandei para o Fábio, para o Dilamar também, um vídeo que eu acho que o Fábio assistiu, falando, né, de como nós podemos e devemos agir nos nossos centros espíritas, porque nós temos várias programações. Às vezes nós temos reunião mediúnica 2, 3 vezes na casa, nós temos hoje até evangelização, nós temos o atendimento fraterno, mas nós não temos rodas de conversa, né? Nós não estamos atendendo a problemática atual, né, de uma forma mais dinâmica. Nós ainda estamos presos à forma como nós estávamos lidando dentro dos centros espíritas no século passado. Só que 1/4 de século já se passou, né? Nós já estamos em 2025 e ainda estamos agindo minimamente como agíamos no século passado. Hoje, até os espíritos que estão reencarnando já mudaram. Você vê uma criança de 5 anos hoje, eu fico boba de ver como ela conversa. Às vezes ela fala como um adulto. Crianças que nasciam com os olhinhos fechados, com as mãozinhas fechadas, hoje estão nascendo quase falando. Então, nós precisamos nos adequar, nós precisamos deixar as pessoas falarem das suas dores, para que, então, nós possamos colocar essas pessoas dentro da doutrina, orientá-las, mas o que vai fazer com que elas melhorem, segundo estava no vídeo, que eu concordo totalmente, é o trabalho no bem. Porque, como tem um lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E se a gente não olhar para o outro no ato de altruísmo, como nos ensinou Cristo, amar o próximo como a ti mesmo. E hoje você vê que esse egoísmo atingiu as relações parentais. Quando você tem um filho, você tende a se esquecer para investir naquela criança. Hoje a gente não tem mais nem isso. Então, parece que nós estamos vivendo um retrocesso dentro da nossa evolução espiritual. E como trabalhar isso? Eu acho que a doutrina espírita precisa de algumas estratégias para poder trazer, como o Fábio disse, despertar consciências. Porque dentro do consultório, eu já tento fazer isso, mostrando para os pais, e a gente vê a surpresa no olhar deles. Eles estão perdidos, eles não têm noção de que aqueles atos que eles estão fazendo ou não fazendo em relação aos filhos vai comprometer aquele ser reencarnante pelo resto da vida. Porque educar não é só, ser pai não é só alimentar o filho, né? Não é só da escola, não é só dar o mínimo de segurança dentro de casa, é muito mais do que isso. A gente precisa investir nessa consciência, no despertar dessa consciência. E é para isso que os pais estão presentes na vida de uma criança, porque estava tão pequena. O Fábio falou do espreitar, e eu cito outra questão do Evangelho, quando ele fala que os pais precisam ser como jardineiros, arrancando as ervas daninhas desse caráter, tão logo apareçam. Mas, para isso, é preciso uma observação, uma vigilância constante. E hoje você não tem mais isso. Eu lembro de uma menina que eu atendi, com 15 anos, que os pais só foram perceber que ela estava sofrendo quando foram buscá-la no pronto-socorro, porque a tentativa de suicídio não deu certo.
Então, hoje nós estamos perdendo os jovens, porque os pais não conseguem olhar nos olhos deles. Os pais não enxergam mais, porque estão tão voltados para dentro de si. O egocentrismo nunca esteve tão latente na nossa sociedade. Com essas selfies, com essa ostentação de bem-estar nas redes sociais, quando, na verdade, dentro de casa, nós não temos essa conexão. As crianças estão perdidas hoje dentro de casa. Não existe mais essa segurança, não existe mais esse diálogo, não existe mais a fazer as refeições juntos, que isso é a base de uma boa subjetividade. As crianças estão crescendo sem o norte mínimo para poder ter um desenvolvimento subjetivo, um desenvolvimento moral, Então, por que eu marquei esse debate entre a gente, essa discussão? Para que a gente possa tentar, nós juntos, construirmos estratégias para a gente poder ver se muda alguma coisa. Porque se nós não conseguirmos fazer isso dentro da doutrina espírita, de braços dados com a sociedade civil, eu não sei para onde nós vamos caminhar. E complementando a fala da Rose, nós temos, e ainda vindo ao encontro da pergunta de como o Espiritismo pode auxiliar nesse processo, saiu há pouco tempo dados do IBGE, nos dando conta do número de espíritas no Brasil, no último censo. Aparentemente reduzido, mas eu creio que é apenas uma aparência, até mesmo porque nos censos anteriores nós tínhamos, por parte do equívoco do próprio governo, uma classificação gigantesca de espírita de mesa branca, espírita de candomblé, espírita disso, e hoje a gente já teve uma classificação mais adequada. Mas, de qualquer maneira, quando eu estava refletindo sobre isso, com uma amiga, eu fiz a seguinte pergunta para ela. O número de físicos, de pessoas graduadas em física, na tua visão, é um número maior ou um número menor que o de espíritas no Brasil? E ela sabiamente respondeu: menor. Praticamente, a graduação em física só tem em universidades públicas, você não encontra em universidades particulares, com um número pequeno. Não chegaríamos nem perto dos milhões de espíritas que nós temos. Perfeito. Então, com um número menor de físicos, os físicos, eles impactaram o mundo. E ela disse assim, não há dúvidas. Quando nós olhamos o avião, há física nisso. Quando nós olhamos trilhões de bits transmitindo essa conversa por meio de uma rede mundial de computadores, há física. Quando nós ligamos um ar-condicionado, há física. Os físicos, em número menor do que o de espíritas, impactaram o mundo. Nós parece que realmente não estamos conseguindo cumprir isso. Às vezes eu me vejo, pelo menos em nome do movimento espírita, como aquele servo que recebeu um talento e escondeu na terra. Parece que nós temos um saber tão ou mais precioso do que a física, que poderia impactar o mundo. Imagine, se a física impactou o mundo e mudou tudo, imagine esses saberes, se eles fossem tão comuns quanto os saberes da física, como crença, eu não falo nem como conhecimento, como crença. Assim como a gravidade é uma crença, assim como a eletrodinâmica é uma crença, eu sei que se eu não colocar o dedo na tomada, eu vou pegar choque, eu não tenho conhecimento de eletricidade em nada, mas só esse saber, só essa crença já é suficiente. Nós não precisamos de conhecimentos profundos.
Eu, por exemplo, não preciso ser um virologista para ir tomar vacina. Basta eu ter a crença de que a vacina faz bem. Imagina um mundo onde tentaram destruir as crenças. Imagina um lugar em que você não confia mais no avião, porque se você não confiar no avião, você vai achar que ele vai cair. Ninguém viaja mais de avião. Ninguém mais toma vacina. É necessário, como disseram os espíritos na questão 798 do Livro dos Espíritos, essa questão é de uma profundidade sem igual. Kardec pergunta: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Eles dizem: se tornará crença geral e marcará uma nova era para a humanidade. Como é que um saber vai abrir uma nova era para a humanidade, se tornar uma crença geral, se ele não estiver nas escolas, se ele não estiver nas famílias, se ele não estiver nas academias? A visão de Viana de Carvalho na obra Atualidade do Pensamento Espírita foi tão larga que Viana de Carvalho, representando uma série de espíritos, diz que o espiritismo influenciaria a zoologia, a pedagogia, a psiquiatria, o direito, a psicologia, ou seja, todos os saberes humanos seriam influenciados pelo pensamento espírita. Então, focando agora na pergunta, se nós não vulgarizarmos essas ideias, a gente vai ficar distrito apenas a um grupo de pessoas que é que a gente vai ficar pensando que vai fazer no centro espírita. E eu estou falando de um grupo que não representa nem 2% da população brasileira, 1,6%. Imagine impactar o mundo, porque quando a Patrícia traz os problemas graves, esses não são problemas dos espíritas, que a gente vai resolver no centro. É problema do mundo, é um problema das pessoas. E nós temos um saber que pode, juntamente com outros saberes, colaborar positivamente. Pode colaborar muito. Mas nós ainda não estamos espalhando esse saber. Existem aí alguns muros que impedem com que eles sejam espalhados. A gente precisa, obviamente, em outra oportunidade, em outro momento, discutir isso. Mas esse seria um ponto. O segundo ponto é que o despertar da consciência, ele não é exógeno. Isso aí é um outro desafio gigantesco que nós temos. Ele não vem de fora. Vejamos que alguns espíritos estiveram bem pertinho de Jesus, exemplo de Pôncio Pilatos, não despertaram. Públio Lentulus conversou com Jesus. Despertou na encarnação seguinte. Naquela não. Naquela manteve a esposa 30 anos como escrava doméstica. Então me parece que não foi culpa de Jesus, não foi erro dele, não foi falha dele. Assim, pais também se esforçarão muito. Filhos darão alguns passos. Isso não quer dizer que haja um despertar, porque a natureza não dá saltos. E é essa beleza do processo evolutivo. Eu tenho filhos que eu estou comemorando os pequenos passos que estão sendo dados. A minha mãe me ensinou uma coisa muito bonita. Ela contava para a gente que ela tinha um aluno no ensino médio que ele queria largar a escola. Ele chegou para ela e disse assim: professor, eu vou largar a escola porque eu sou burro. Ela disse assim: não, você não é burro. Eu sou, professora, eu sou burro e eu posso provar. Ele disse assim: então me prove. Quanto você tirou na minha primeira nota? Ele disse: eu tirei 1, professor. Eu sou burro, professor. Eu sou burro. Eu tirei foi 1 na sua primeira nota. Quanto é que você tirou na segunda?
Na segunda eu tirei 2, professor, eu sou burro, estou lhe falando. Eu disse assim, mas como? Você melhorou 100%. De 1 para 2 tem 100%. Nós nem nos damos conta de que 1 para 2 houve 100% de melhora. E às vezes nós estamos exigindo asas de anjo para quem está aprendendo a engatinhar, né? Nem andar. E eu não estou falando de crianças, eu estou falando de espíritos encarnados, porque às vezes são os pais que a gente está exigindo asas de anjo. E eles são os pigmeus morais, utilizando a expressão de Joana de Ângeles. Eles são as crianças. E eu quero que eles tenham asas de anjos. Por isso eu volto antropologicamente a dizer, em qualquer período são os espíritos encarnados que se educam em família. Quem é mãe de filho que está na idade moderna é quem está encarnado na idade moderna, na contemporânea, é quem está encarnado na contemporânea. Deus não manda os anjos para educar os espíritos que reencarnam. Ele não manda os espíritos puros ou os espíritos bons, são os imperfeitos nisso. Somos nós. E às vezes o mais imperfeito é o pai e a mãe, não é nem o filho. A grande pergunta é, qual é a minha estratégia para despertar ele? Às vezes eu cerco a criança de proteção e vou esquecendo. Pai e mãe, que às vezes são mais necessitados, como espíritos. E aí é a beleza que o Espiritismo nos traz, porque o Espiritismo nos permite enxergar ontologicamente a alma, independentemente da existência, e nos faz ver o espírito existencialmente falando. Nessa existência, nesse momento ele é mãe, nesse momento ele é filho, nesse momento ele é pai. Mas antes de ser mãe, ele é espírito, ontologicamente falando. E como espírito, o nível evolutivo dele é esse bem aqui. Mas, às vezes, a minha visão materialista faz eu exigir de um espírito muito imperfeito, como ele já tem 40 anos, me faz exigir um comportamento de um espírito mais evoluído, de uma evolução que ele ainda não alcançou. E o espiritismo nos permite ver essa dificuldade, que o materialismo não nos faz ver. O materialismo não nos permite ver esse tipo de problema. E é por isso que é tão desafiador. E é por isso que nós não podemos ter o controle. Assim como pai e mãe não podem ser autoritários com medo de perder controle, eu, como defensor público, sei que não tenho controle. Patrícia, como terapeuta, sabe que não tem controle. Nós estamos colaborando, mas há muitas decisões que não são nossas. Há muitas situações que não dependem de nós. É como o semeador. O semeador sai a semear. O terreno não é com ele. Porque o modelo de semeadura, naquela época, era diferente do que a Embrapa apresenta hoje, que você primeiro prepara a terra e depois semeia. Não, naquela época você primeiro semeava. Se a terra fosse boa, que bom. Então, nós somos semeadores. A terra não é com a gente. O nosso papel é semear. É fazer o melhor que a gente pode fazer. A Patrícia, como terapeuta, fazer o melhor que ela pode fazer. O terreno não é com ela. Porque quem está com a enxada para preparar essa terra chama-se vida. A vida vai dar os golpes na terra, não a Patrícia. A vida vai preparar a terra, revolver ela, tirar as pedras, arrancar os espinhos. Isso deve doer pra caramba. Mas isso não é com a Patrícia. O papel dela é só de semear. Ela não foi paga para arrancar as ervas no campo que é o mundo. Não somos a palmatória do mundo. E que nós possamos semear no nosso lar. Sabendo que um filho hoje pode ser o terreno, que é o caminho, o outro pode ser o pedregulho, o outro pode ser até fértil, mas vai dar só 30 por 1. Outro que está melhor, mais avançado, vai dar 60. Outro vai dar 90. Todo aquele que plantando
duas roseiras se zanga porque uma deu 2 botões de rosa e outra não deu nenhum. Ele pode plantar na mesma terra, aguar com a mesma água, fertilizar com o mesmo adubo. Ele não tem controle dos botões de rosa. Essa é a beleza e o próprio desafio da vida. Raimundo. Diante de tanta informação, gente, né, a gente vê que a gente não vai conseguir concluir esse tema, né, esse tema no dia de hoje, né, no dia de hoje. E precisamos marcar esse nosso retorno para que a gente possa dar prosseguimento, né, a essas informações tão enriquecedoras que nos dá a doutrina espírita e a esperança que ela promove para as nossas vidas, né? Mas a gente precisa, né, tocar o barco na vida, né? Na vida. Mas eu só queria mais uma informação, Fábio e Patrícia, né? Essa relação hoje, essa dificuldade que tem da comunicação entre os pais e os filhos, como a gente poderia aplicar os ensinamentos do Evangelho do Cristo para que a gente pudesse solucionar esse problema? Quer começar, Patrícia? Você está perguntando como, sob a ótica do Evangelho, nós poderíamos solucionar esse problema? Nesse problema. Acho que Fábio já falou tão bonito sobre essa situação, dizendo que nós somos só semeadores. Eu fiquei aqui bebendo na fonte, escutando o Fábio falar e lembrando que realmente a gente às vezes se sente grande, se sente responsável, e na verdade nós somos meros instrumentos, né? Mas que tudo pertence ao nosso Criador. E aí a gente entende que, por mais que haja essas dificuldades todos, esses pseudos erros, a gente sabe que nenhuma configuração familiar é um erro, porque o infortúnio não erra de endereço. E a gente sabe que toda família é um campo de aprendizado. É a reunião de espíritos que podem ser de afetos ou desafetos, mas que estão ali para resgatar as relações. E muitas vezes necessários que haja esses embates. E como bem frisou o Fábio, e eu vejo isso no consultório também, as famílias trazem o pequeno para que eu possa dizer alguma coisa acerca do pequeno. Mas aí, às vezes, na maioria das vezes, aquela criança é o espelho de um adulto, de um pai, de uma mãe que está precisando de ajuda. E aí eu digo sempre, não adianta eu mexer na filial, eu tenho que mexer na matriz, porque senão eu vou enxugar gelo. Porque se eu não mexer nesse pai que é adoecido, e está adoecido esse filho, eu nada posso fazer. Então, para que a gente não saia daqui com a sensação de que o mundo está perdido e que nada se pode fazer, a gente sabe que o otimismo nasce da fé raciocinada. E isso Kardec nos ensinou, né? Que nós precisamos reconhecer que a educação dos filhos não exige a perfeição dos pais, porque senão nós estaremos perdidos. Mas exige um esforço contínuo, autorreflexão e boa vontade em amar. O que nós precisamos fazer é unir as mãos, né, unir os esforços, como o Fábio bem falou, de semeadores que somos, para animar essas pessoas a continuar a caminhada. Porque talvez, isso eu digo, talvez, nós estejamos um passo à frente delas, porque já conhecemos a doutrina espírita, já entendemos que não estamos aqui por acaso, e que no atual estágio do planeta Terra, nós já sabíamos que esses espíritos iriam reencarnar,
porque eles precisam reencarnar no planeta Terra, trazendo toda essa bagagem de dificuldades para parar as nossas arestas e nos dá a oportunidade de sermos melhores. Muitas vezes achamos que estamos fazendo por eles, estamos sendo caridosos para com eles, e eles estão sendo conosco. Eu digo que meus filhos são instrumentos do meu aperfeiçoamento da Terra, porque se não fosse por eles, eu não teria melhorado tanto que eu já melhorei. E às vezes a gente acha que nós vamos educar nossos filhos quando são eles que nos educam. Então, o Criador, ele é sábio quando nos reúne no mesmo lar, porque o lar é uma escola e nós vamos aprender mutuamente uns com os outros, fazendo essa troca. Nós estamos caminhando juntos, porque quando eles se tornam adultos, nós nos tornamos irmãos em Cristo. E a gente vai minimamente ajudando um ao outro a ser menos ruim, porque no estágio atual em que nós estamos, no planeta de provas e expiações, nós ainda estamos longe de sermos bons. Porque quando Cristo passou por aqui, que ele foi chamado de bom, ele chamou a atenção de quem o nomeou assim, dizendo bom, só o Pai. Então, nós temos que realmente reconhecer as nossas limitações e entender que o que podemos fazer, como bem disse o Fábio, é semear. Porque cada um de nós é um terreno numa escala evolutiva espiritual. E cada um vai responder desse lugar em que se encontra, dentro da sua natureza. Porque, embora estejamos na mesma casa, muitas vezes dormindo juntos, como já disse André Luiz, nós somos completamente diferentes. E precisamos, minimamente, respeitar essas diferenças, porque cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo. Mas a caminho estamos, e como disse Jesus, nenhuma ovelha se perderá. Então, que a gente não saia daqui com essa ideia de que estamos desamparados. Não. Nós nunca estamos desamparados, porque nós sabemos que o universo todo tem um código, tem um controle, tem alguém que a gente não vai te dizer que é alguém por falta de um vocábulo melhor, mas tem uma ordem, tem um controle. Nós não estamos soltos no espaço, sem saber para onde estamos caminhando. Embora a nossa pequenez espiritual, nossa miopia, não nos permita enxergar esse destino, mas sabemos que nada está fora da ordem. E estamos aqui a caminho e temos que pedir a Deus cada vez mais para sermos instrumentos de aperfeiçoamento na vida dos outros, de consolo, de paz, né? Para que possamos ajudarmos-nos uns aos outros nessa caminhada em que estamos. E, como últimas palavras, eu queria trazer um pensamento de Kardec e um pensamento de Bezerra para ilustrar como melhor utilizar o Evangelho em relação à pergunta feita. Bezerra de Menezes, em uma comunicação intitulada Jesus, Sol de Primeira Grandeza, que pode ser encontrada no livro Bezerra de Menezes Ontem e Hoje, publicada pela Federação Espírita Brasileira, ele diz que ainda hoje a experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Esse é o nosso processo de evolução. Alternâncias entre acerto e erro. Não há uma única mãe que, ao evoluir olhando para trás, não diga, eu poderia ter feito diferente. Faz parte do nosso processo. Por sua vez, Allan Kardec, como educador, ao apresentar o método de estudo em um livro dos médiuns, ele dizia que era necessário partir do conhecido para o desconhecido. Quando nós estamos lidando com pais, mães, crianças,
famílias, funcionais ou disfuncionais, o grande trabalho de espreitá-los é o de tentar identificar o que eles sabem, a partir de onde nós começaríamos. Porque a gente precisa partir do conhecido, daquilo que para mim é palpável, lógico, para eu mergulhar no mar daquilo que eu ainda não conheço. E para isso é necessário muitas vezes conquistar confiança. Jesus, por exemplo, não se aproximou do colégio apostólico e o formou simplesmente apontando o dedo, tu, vem para cá, vocês são os escolhidos. Não. Ele se interessou por coisas que eram de interesses daqueles pescadores. Ele, até profissionalmente, era filho de carpinteiro, nem pescador era. A priori não tinha obrigação nenhuma de se interessar por peixe. Mas Pedro era pescador. E Pedro tinha atravessado uma noite frustrante. Porque é frustrante para um pescador não encontrar peixes. Ele se interessou por algo que a priori era de interesse do outro, não dele. Ele começa do conhecido. E ao começar do conhecido e acolhendo numa necessidade que a priori era material, laboral, é que ele começa a inserir aquelas pessoas simples no grande mar do desconhecido, que era a sua boa nova. O Evangelho partirá de igual modo. As pessoas estão em níveis de conhecimento e de percepção muito diferentes umas das outras. Identificar de onde eu partiria de um diálogo é perceber que não existe nenhum diálogo pronto para um terapeuta, nenhum diálogo pronto para um professor, nenhum diálogo pronto para um educador. Eu sempre preciso identificar a partir de onde é necessário devassar o novo. E quando nós conseguimos encontrar isso, qualquer passo que se dê é digno de elogios. O primeiro pulo do cão adestrado é digno de elogios e de bons biscoitos. Qualquer passo de avanço é digno de elogios. Talvez tenhamos perdido um pouco dessa psicologia positiva, dessa parentalidade positiva, dessa psiquiatria positiva, desse olhar positivo para o humano que traz dentro de si uma lei divina transcrita em sua consciência, que é a lei do progresso. Ele vai progredir. Está na consciência dele. Ele não tem outra alternativa. Ele vai progredir. Um dia se tornará anjo. E quando nós olhamos ontologicamente a alma, a gente ganha as esperanças de volta. A gente não perde, como bem lembrou Patrícia. Quando nós compreendemos que há na consciência de cada um a lei do progresso transcrita, não tem jeito. Pode até demorar, mas progredirá. Avançará. Tornar-se-á melhor. E Jesus está de braços abertos, nos esperando há muito tempo. Ainda não perdeu a paciência. Nem vai. Como é que nós, que nem puros somos, já perdemos a nossa? Ele há 2000 anos de braços abertos. E nós exigimos uma encarnação. Exigimos do outro. Às vezes não é nem uma encarnação. Eu quero que o outro se transforme em 10 anos. Em 5 anos. Então, o nosso trabalho é de semear e de dar condições. Mas existem elementos que são escolhas. Escolhas. E não tem como fugir delas. Quem leu a trilogia, por exemplo, de Charles, por meio de Ivone do Amaral Pereira, vai perceber que Ivone, a escolha definitiva de se tornar boa,
Foi na encarnação no Brasil com Ivone do Amaral Pereira. Todas as outras foram bem complicadinhas. Mas isso não quer dizer que o anjo de guarda não tivesse até encarnado com ela. Estava encarnado para ajudar. Escolhas. Isso era porque ela era incompetente? Porque Charles foi incompetente? Porque Charles era um espírito imperfeito? Já era um espírito bom. Auxiliando. Como Alcione foi um espírito bom ao lado de Pollux. Mas ela não pode substituir. Nem se fosse mãe dele. Quinto Varro, como pai, não pôde substituir. Por melhor que seja. Existem decisões, crianças, não são páginas em brancos. Isso é proposta materialista. O materialismo não nos trouxe nenhuma resposta positiva de todas as promessas que fez. E é por isso que a doutrina espírita é a melhor das alternativas de compreensão do estado em que nos encontramos, e o Evangelho é o mais sofisticado código de ética que temos para a felicidade. Nenhum se compara ao Evangelho de Jesus. Ele é incomparável. E por isso, com essa percepção de Kardec e de Bezerra de Menezes, que os nossos corações saiam dessa live um tanto quanto acolhidos, cheios de fé, de alegria, porque Jesus está no leme. E Ismael é invencível. Ninguém o vencerá. E que Jesus nos abençoe. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa. Meu querido Fábio, só gratidão pela oportunidade de reflexão e por tudo que tu nos trouxeste para a gente poder digerir e, assim, criar um senso crítico. Minha querida amiga Patrícia, a gente agradece a oportunidade de trabalho que tu nos chamou. Nós, de divulgar, a gente fica procurando trabalho. E, Patrícia, essa bela oportunidade que tu nos promoveu hoje foi de grande valia. E também, sim, toda a informação que tu nos trouxeste, vivência, que eu valorizo muito essa questão da vivência, porque às vezes a gente fica muito no campo do teórico, do texto, e às vezes essas experiências do dia a dia é que enriquece e solidifica aquilo que a gente vê nas páginas em si. Meu querido amigo e parceiro Raimundo, mais uma vez, mais um programa nós aqui. E a você que nos assiste, que nos acompanha, comente. Veja que hoje a gente trouxe muita informação, a gente precisa do feedback de vocês para a gente poder reunir novamente esse time e a gente continuar essa temática que é sem fim, vamos dizer assim, porque uma coisa puxa a outra e a gente não pode também se perder no meio de tanta informação. Então, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, aos mais de 9.000 inscritos. Paz e alegria a todos e até a próxima oportunidade aqui no Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Você ouviu o que é o Espiritismo?